Bem, pessoal, vamos começar então nossa quinta reunião extraordinária da congregação. Boa tarde para todos. Vou começar justificando ausências. A gente tem o discente Ali, está em estágio, sendo substituído pela Gabriela, o professor Jaime Vaz sendo substituído pelo professor Clínio, o professor Lino sendo substituído pelo professor Laércio, o professor Ademir, substituído pelo Maicon, e o professor Eduardo Garibaldi, sendo substituído pelo vice-chefe, o Douglas. Muito bem, eu vou lembrar a todos que a gente tem que a gente vai registrar a presença pelo chat, tá? Então fiquem atentos, em algum momento vai aparecer no chat e a lista de presença vai ser feita por ali. E as votações também, também vão ser feitas pelo chat. Hoje a gente tem dia de escolhas de... a lista de presença acaba de aparecer. Obrigado, Ricardo. Hoje a gente tem escolha de membros da CAA, então vamos precisar essa e outras votações, vamos fazer pelo chat. Muito bem, deixa eu começar com alguns informes. Nós não temos ata para aprovar, e eu da correria que está o home office para todo mundo aqui na diretoria. Então a gente algumas vezes falha para conseguir fazer essas atas. Tá? Então a gente pede desculpas, mas está todo mundo com dificuldades aí para se adaptar com home office, dentre outras coisas, às vezes claudicantes, estamos sem creche e todas essas dificuldades que aparecem aí, todos nós estamos passando por elas, né? Então tá, de informe, eu tenho uma única observação, que foi o e-mail que eu passei para todos, sobre o nosso retorno gradual, parcial, a bem dizer, a conta-gotas, né, que é o programa da Unicamp, e eu passei um e-mail para agradecer a colaboração de todo mundo. Esse retorno envolve várias etapas. Em cada etapa é uma gotinha a mais de pessoas que entram no circuito que começam a circular pelo IMEC. E como eu disse no e-mail, essas pessoas são todas testadas. Eu, inclusive, estou nessa. Vocês devem perceber, eu estou na... Essas pessoas foram todas testadas, elas são acompanhadas por um aplicativo, passam por um treinamento, um pequeno curso de treinamento sobre as peculiaridades de cada unidade, ou da Unicamp, da atividade que ela exerce. Então, eu mais uma vez agradeço a colaboração de todo mundo. O que aconteceu naquela semana foi que muitos alunos estavam aparecendo no IMEC, alunos e um ou outro professor, primeira semana em que estávamos todos testados, então criou um certo desconforto. A gente vê pessoas testadas sendo controladas, um retorno bastante controlado, e outras pessoas se misturando sem ter esse controle, né? A tendência dessas coisas aí normalizando. Eu acho que não preciso dizer que a gente tem que aplicar bom senso, né? Quem precisa vir uma, duas vezes ao longo desse semestre, até o final do ano, uma ou duas vezes, por favor, venham fora do horário do expediente, ou de preferência de fim de semana, venham, peguem o que tem que pegar e se ausentam o mais rápido possível, de preferência sem contato com as pessoas que já estão com esse retorno, né? E aqueles que precisam vir mais vezes, que se inscrevam para as próximas fases, né? A cada 15 dias tem um grupo maior chegando. Bom, pessoal, isso é o que eu tenho é a única coisa de novidade que aconteceu desde a última congregação. Esse é o aviso. Antes de abrir a palavra para o expediente, eu vou pedir para o Ricardo, ele tem também um informe para dar a respeito das eleições dos departamentos. Então, Ricardo, por favor, você com a palavra. Oi, Paulo, obrigado. Boa tarde para todo mundo de novo. Antes de falar sobre eleições do departamento, eu queria comentar sobre a retomada, né? A retomada está acontecendo, todo mundo que já tinha dado o nome
já foi testado ou está em calendário para ser testado, o SECOM está agendando os testes mais ou menos uma semana antes do período que você se cadastrou para retornar. Isso aí é para dar tempo de você fazer o teste, vai demorar, está demorando entre 2 e 4 dias para sair resultado, para ver se você está sem o Covid e pode retornar. Queria lembrar que o retorno envolve também um curso que tem no Moodle, né? A gente tem que assistir e tal, sobre segurança, né? Durante a, a pandemia, segurança sanitária, né, medidas de segurança sanitária, e também envolve o preenchimento de um aplicativo, para você dizer como você está. E é mais ou menos aí que nós vamos ter a noção, assim, uma preocupação comum eu faço o teste, né? Esse teste é daquele que detecta se você está você tem vírus naquele momento, né? Mas com o acompanhamento dos sintomas, a gente vai percebendo se alguém precisa ser testado novamente. Então, novos testes serão feitos sempre que for necessário, tá? Continuo lembrando que caso alguém resolva retomar presencialmente por algum motivo, manda um e-mail para a DMEC ou para a TU, né, que agora chama CTU, ou manda para mim, para o Paulo, enfim. Entre em contato para a gente poder incluir vocês nessa lista de testagem desse procedimento todo. Porque, como o Paulo disse, agora tem o número de pessoas trabalhando de outro no prédio é grande, então a gente tem que garantir a segurança de todo mundo. É bom que todo mundo esteja participando dos protocolos de retomada estabelecidos pela reitoria. Então, como o Paulo disse, né, uma idinha rápida no IMEC, poxa, eu preciso de um livro, preciso de um computador, aceitável, desde que não seja frequente, você não pode dar uma idinha rápida todos os dias da semana, né? Então você estaria voltando presencialmente, mas exceções são tratadas como exceções. Uma coisa que a gente, vou só aproveitar, porque na congregação a gente acaba chegando a mensagem de muitas pessoas, né? Mesmo no CI tem os coordenadores, mas aqui tem coordenador e que participa da congregação como membro e tal. Vai começar por agora, no IMEC, um período de muita eleição para muita coisa, comissão de pós-graduação, graduação, chefias e tal. E a gente queria ver se na medida do possível a gente consegue sincronizar eleições. O Tiago, do Secretário de Departamento, ele fez um levantamento sobre como que estão as eleições dos vários comissões e posições de chefia no IMEC, né? E a gente percebeu que está, assim, tudo muito sem sincronia. Comissão de pós-graduação eleito fora, desincronizado com o mandato do coordenador. Então, tem muitas coisas disso. A gente queria solicitar, assim, se for possível, se não atrapalhar a dinâmica interna dos departamentos, né, que as eleições fossem sincronizadas, né, coordenadores com sua comissão, para facilitar o trabalho da secretaria. Né? Lembra que a secretaria de departamento ainda está com 2 pessoas só trabalhando, então está um pouco complicado. E outro aviso que eu queria pedir é assim, existe uma comissão eleitoral, né? Todas essas eleições é montada uma pequena comissão eleitoral. Queria pedir assim, para que a comissão eleitoral não delegue tanto trabalho ao pessoal da secretaria, que não é comissão eleitoral. Então, assim, muitas vezes a secretaria de departamento está ali para dar suporte ao departamento, claro, mas ela não necessariamente precisa dar suporte a todas as eleições. O pessoal está ficando um pouco sobrecarregado com isso. Claro que pode ajudar, como que o sistema, isso aí, o secretário de departamento, a ATU, a gente pode ajudar, mas vamos tentar concentrar, de fato, as eleições na comissão eleitoral que foi escolhida para isso. A votação eletrônica é muito fácil, mesmo usando o sistema e-voting do CCUE, que é muito fácil. A gente pode dar um treinamentozinho rapidinho e todo mundo consegue fazer. Bom, eu acho que era basicamente isso, Paulo, que eu tinha de informe. Obrigado. Ok, obrigado, Ricardo. Eu quero perguntar se mais alguém gostaria de se inscrever para o expediente. Mais 2 segundos. Nenhuma manifestação, então vamos passar para a ordem do dia. Na ordem do dia, a mesa tem, contrariando tudo que a gente
contrariando tudo que a gente disse, tudo que a gente vem fazendo, tipicamente a gente não tem destaque, a gente está aqui para esclarecer o que as pessoas destacam, mas hoje, excepcionalmente, e vocês vão entender por quê, precisamos fazer 4 destaques. O item 8, o item 10, 11 e 13. Então, quero saber se mais alguém tem algum destaque que gostaria de fazer. Bom, não tendo, então, outros destaques, vamos colocar em votação todos os itens, menos esses 4 itens destacados. Então, por favor, vamos fazer por votação pelo chat. Deve ter a planilha para votar. Então, por favor, Ricardo, você põe a planilha para votação de todos os itens, menos o item 8, repetindo, 8, 10, 11 e 13. Então, votando pelo chat, por favor. Não, votando pelo chat não, peraí, eu tô mandando o link, Paulo. Desculpa, o link vai pelo chat, o link vai pelo chat e a votação é pelo link que está no chat. Isso, obrigado, Ricardo. Então vamos aguardar todo mundo votar. Assim que tiver um retorno, em votação, os itens não destacados. Ok, já temos resposta? Bom, tem 17 respostas. Bom, sempre esqueço que eu voto, Paulo. Desculpa, eu que estou atrasando a votação. Favoráveis 17, 2 abstenções. Ok, então todos os itens aprovados, a menos dos 8 destacados. Eu gostaria de pedir autorização de vocês para a gente fazer uma inversão nos destaques. Eu gostaria de colocar o item 13 logo depois do item 8. Então, ficaria nessa sequência: 8, 13, 10 e 11. Se alguém quiser, se alguém for contrário, quiser se manifestar, por favor, pede a palavra ou se manifesta pelo chat a respeito dessa inversão de pauta. Bom, então vamos começar então com os itens destacados. Vou começar com o item 8, que é a respeito do planejamento estratégico. Eu pedi destaque, não que tenha algo a mais para ser conversado, mas é uma oportunidade para dizer para a congregação e para fazer um agradecimento a todas as pessoas que participaram nas reuniões do planejamento estratégico que nós fizemos em fevereiro. Foram 4 dias de reuniões que nós fizemos na FUNCAMP, éramos exatamente 30 pessoas, 28, 30 pessoas, mais os facilitadores, quer dizer, quase 40 pessoas em 4 dias consecutivos, em que nós fizemos desde a missão, repensamos a missão, visão, valores, princípios, objetivos do IMEC, dos quais saíram, então, 12 pré-projetos dos objetivos de relativamente curto prazo, né, para os próximos 4 anos, até a gente realizar o próximo planejamento estratégico. Então, esse destaque aqui, eu venho esclarecer para vocês a importância que isso tem. Quer dizer, foram
quase 40 pessoas, entre funcionários, servidores docentes e não docentes, dando diretrizes, repensando a estrutura do IMEC pelos próximos 4 anos. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito boa do ponto de vista de gestão, do ponto de vista administrativo. Isso, do ponto de vista macroscópico, é uma grande bússola que joga, impulsiona a gente para os macro planejamentos que o Instituto precisa ter, né? Então, foi por causa disso, em respeito ao volume de trabalho que isso deu, em respeito às pessoas que participaram disso, é que eu pedi esse destaque, né? O material, o conteúdo, são dezenas ou talvez centenas de páginas entre pré-projetos dos objetivos, entre missões, valores, princípios, etc., que foram disponibilizados para vocês. Eventualmente, se tiver alguma dúvida, a gente pode estar respondendo, mas o que a congregação está fazendo aqui é aprovando esse macro projeto, né, do ponto de vista macroscópico. Os pré-projetos, os 12 pré-projetos, cada um tem um encaminhamento, como eu disse, são pré-projetos, cada um vai ser desenvolvido numa direção com maior velocidade, outros com menor, alguns dependem de recurso, então, enquanto não tiver recurso, não dá para ser desenvolvidos, cada um tem as suas especificidades. Acho que a maioria de vocês, ou todo mundo, recebeu praticamente convite para participar de todos esses pré-projetos, de participar, de discutir, etc., né? Então, é isso, em respeito a isso que eu estou pedindo, eu repito, que eu pedi esse destaque. Eu gostaria de perguntar, alguém tem algum comentário para fazer? Alguma pergunta? Se não, eu já coloco para votação e aprovação. Pelo chat, ou pede a palavra. Não sendo o caso, então vamos colocar em votação a aprovação do item 8, do planejamento estratégico do Planis. Então, por favor, façam a votação, cujo link está no chat. Obrigado, Ricardo, por colocar o link. Se alguém tiver dificuldade em votar pelo link, pode fazer o voto por áudio. A gente computa o voto pelo áudio. Me parece que o professor Laércio está com dificuldade, é isso? Lembrando que tem que estar logado por com o áudio. e-mail @unicamp, né? Só para esclarecer aqui, acho que o próprio Laércio é que está com dificuldade, é isso? Não, o Laércio disse que o Laércio está com dificuldade. Mas o Laércio parece que não está presente na reunião, né? Entrou? Deixa eu ver. Acho que ele não entrou, né? Não conseguiu entrar. Eu acho que ele não conseguiu entrar, não. Não sei o que aconteceu. Tá. Bom, temos 18 favoráveis e uma abstenção. Bom, de qualquer maneira, se ele pode fazer o voto dele posterior, mas está aprovado o item 8 do planejamento estratégico. Aproveito aqui, então vamos para o item 13. Eu aproveito agora para justificar por que essa alteração de ordem, na nossa reunião. O Aurélio está dizendo que ele pode estar em outra reunião. Muito bem. Bom, continuando aqui no item 13, é muito importante para a diretoria, para os encaminhamentos, do ponto de vista de gestão e de administração, que a gente tenha rapidamente, imediatamente depois da escolha da CAA, que a gente tenha o interlocutor, o presidente da CAA, assumindo e que sirva como nosso interlocutor para a gente mandar as demandas que tem no Instituto, mandar, receber demandas.
Então, o que a gente está propondo aqui, o que a gente está propondo nessa alteração do regimento é incluir uma definição a respeito da presidência da CAA. Exatamente o que a gente já vem fazendo há pelo menos 10 ou 12 anos, que o professor mais antigo, o titular mais antigo, assuma a presidência dessa comissão. Com isso, imediatamente após a eleição, a gente já sabe quem contactar e como, para quem encaminhar os pedidos de reuniões da CAA, ok? Por isso, então, isso justifica também a inversão da pauta, de tal maneira que quando a gente eleger os membros, a gente já elege os membros, já em sendo aprovada essa alteração de regimento, a gente já sabe quem vai ser o próximo presidente, é só ver quem é o mais antigo no cargo, e isso fica, essa ambiguidade deixa de existir. Quer dizer, não é mais seguir tradição, mas seguir, de fato, um regimento. Isso tem impacto muito mais, eu repito, muito mais administrativo e de gestão do que propriamente propriamente acadêmico. Como eu disse, é só para a gente saber para quem mandar e-mail, com quem a gente se comunica, ao invés de ficar mandando e-mail para todos os 5 membros, ok? Então, bom, nós temos essa proposta, o critério é o seguinte, o critério é o mais antigo como professor titular, assume a presidência, em caso de empate, o mais antigo no IMEC, em caso de empate, o mais antigo na Unicamp, e ainda assim, em caso de empate, por idade, a pessoa mais velha assume a presidência. Então, são esses 4 critérios. E, como eu disse, simplesmente um critério para ter um desempate e ter uma pessoa, e ter com quem a gente tem interlocutor, né? A gente começa a entrar em nuances, em detalhes, se for pensar em outros tipos de detalhe, a gente acaba entrando em detalhes que não são efetivamente muito relevantes aqui, né? O importante é ter um. Também, de novo, usando o bom senso. Isso não impede que outra pessoa, em casos absolutamente excepcionais, então o mais velho delega, por unanimidade, delega ou nos comunica que, olha, a presidência vai passar. Faz que isso não acontece, mas isso não fica impedido de acontecer casos excepcionais. Mas isso é uma coisa realmente de gestão que tem muita importância para nós, na diretoria. Então, eu vou abrir para discussão, se alguém tem algum comentário a respeito disso, de estar fazendo essa alteração. Paulo Maicon quer falar. Da presidência. Alguém inscrito para falar? Maicon, depois Aurélio. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, Maicon primeiro. Aqui. Sim, estamos ouvindo, Maicon. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Nesse caso, porque a eleição do CAA é feita por partes, né? Acho que são 2, depois 3, ela não é feita em bloco. Não seria mais interessante colocar o titular mais antigo dentre os 2 que ficam, porque já sabem dos processos que estão acontecendo, porque eventualmente vai colocar o titular mais antigo, mas é alguém novo, e não necessariamente sabe do que está ocorrendo. Eu acho que nesse caso era mais interessante deixar alguém que já está no CA. Então fica tirando os que foram recém-eleitos, o mais antigo dos que já estão. Eu acho que talvez, não sei, eu nunca participei do CA, mas seja uma questão a ser considerada, justamente por já saber o que está acontecendo, os processos que estão correndo. Michael, obrigado pela sua colocação. Eu já fui membro da CAA e os processos realmente vêm em pacotes. Vamos ouvir mais pessoas, mas do meu ponto de vista, isso é interessante você levantar isso, parece, da minha experiência, isso não é relevante. Não é relevante porque são pacotes que vêm. Vem um pacote para uma congregação, pacote para a próxima congregação e assim por diante. Então, isso, de fato, não tem um acompanhamento, não tem processos de longo prazo. Por enquanto, ainda essas coisas não existem, processos de longo prazo, né? Está aberto para comentário de outras pessoas.
Aliás, o Aurélio também tem uma ideia interessante que ele já colocou, eu gostaria que ele colocasse no plenário, no colegiado também, e depois a gente conversa a respeito disso. Aurélio, por favor, com a palavra. Boa tarde. Obrigado, Paulo. Boa tarde, pessoal. A minha ideia é a seguinte, inverter, no fim, eu ouvi, não lembro direito o texto, mas parece que é inverter um pouquinho. Dá prioridade para quem tem mais tempo de IMEC, o titular com mais tempo de IMEC, e não o titular com mais tempo do título. Porque assim evita o caso de um titular recém-chegado, de repente virar o presidente e ainda sem ter muita experiência de IMEC, né? Também eu acho que não é o fim do mundo, mas acho que fica melhor. Inclusive, vai de acordo com a definição de decano, né? Que é o membro do IMEC que é titular com mais tempo de casa. É só isso, é uma inversão dos dois primeiros itens lá da proposta. Ok, obrigado, Aurélio. Também é uma ideia interessante que tem que ser considerada, tem que ser pensada. Como eu disse, eu acho que isso não faz tanta diferença, assim, porque professores recém-chegados, como professores titulares que não eram do IMEC, bom, primeiro eles vão ter pouco tempo como titulares, né? Quer dizer, o que pode acontecer é depois de 5, 6 anos eles assumirem a presidência, mas depois disso eles de qualquer maneira vão ter já a experiência como titulares, né? Ou vão ter passado pela CAA como titulares. Mas eu não acho que seja tão. E para passar num concurso de titular, ele já vem com uma experiência do que é uma comissão assessora acadêmica, etc. Ele já vem com uma maturidade que permite ele não imediatamente ser presidente da CAA, mas vem com uma maturidade que em poucos anos, em 2, 3 anos, ele teria um traquejo para estar fazendo isso, né? Eu não estou querendo justificar. Eu acho que é importante esse debate. Acho que as duas ideias, tanto do Michael como a sua, são interessantes, mas eu só vejo assim que não tem a relevância é relativamente pequena, assim. A diferença vai ser muito pequena. E eu acho, por exemplo, também um recém-titular que seja mais antigo no IMEC também não é adequado para presidir a CAA, né? Então, não sei, eu deixo pro vamos ver o que o plenário tem a dizer. Alguém quer mais fazer algum outro comentário? Alguma outra proposta? Aurélio, eu manteria a proposta da maneira como está. Mais tempo de titular, depois mais tempo de MEC, mais tempo de Unicamp, depois a idade. Mas se vocês propuserem, a gente pode colocar uma proposta ou outra e a gente vota em uma ou em outra. Bom, mais manifestações? Maicon, por favor. Paulo, eu quero insistir nessa ideia que eu trouxe aqui pelo seguinte: ela é muito interessante porque, ok, vai ter uma rotatividade maior da presidência, né? Todo ano vai estar trocando, mas a diretoria já sabe que vai ser o próximo presidente, porque já é dos que vai ficar. Então, eu acho que apesar de você ter essa experiência e dizer que isso não é tão relevante, é uma pequena mudança, mas é uma pequena mudança positiva, e é uma pequena mudança positiva que a gente, acho que pode facilmente incorporar. Eu acho que é bem melhor, inclusive, para a diretoria. Você já sabe quem vai ser o próximo, que é dos 3 que ficam, ou dos 2 que ficam, o titular mais antigo. Então, eu acho que é uma mudança bem fácil de fazer e bem positiva. Uma previsibilidade. Um ano antes, a gente já sabe quem vai presidir no ano seguinte. Tá, eu não me oponho a isso. Nós temos então duas colaborações, a do Michael, então, de propor a gente que os 2 ou 3 que permanecem assumem a diretoria de acordo com o critério de serem o mais velho como titular
e o mais velho, ou o mais velho no IMEC, ou desempata com o mais velho no IMEC. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em votação, ou alguém gostaria de fazer alguma outra colocação? A gente vai chegar num consenso por unanimidade, ou alguém tem... Michael, sua proposta é equivalente a incluir como um primeiro critério de presidência da CA o mais tempo na CA, né? Mais tempo na CA, exatamente. Perfeito, bem notado, Ricardo, acho que fica mais claro o texto dessa forma. Ótimo. Sim, então fica ótimo. Mais tempo, então inclui isso, mais tempo na CAA, em segundo lugar, mais tempo como titular ou como IMEC. Aurélio, você gostaria de propor isso, que fosse para votação, ou é só um comentário para amadurecer a discussão? Não, eu acho que é interessante colocar em votação. Eu acho que é melhor uma pessoa mais tempo de casa se houver essa situação. Ok. Então vamos fazer isso. Vamos colocar as duas propostas em votação. Então, eu tenho a impressão que a alteração do regimento e a inclusão da definição da presidência, isso está todo mundo de acordo. A questão agora que a gente precisa a colocação de que o mais tempo de CA também é incluído, que foi a contribuição do Michael, também me parece que é unânime, ninguém se manifesta, ou ninguém se manifestou. Eu tenho uma pergunta. Sim, Mariana, eu já passo a palavra para você. Okay. Já vi. E o que a gente vai fazer, então, é colocar esse detalhe de que é mais tempo de IMEC primeiro ou mais tempo de titular primeiro. Qual entra primeiro? Então, a gente faz uma votação desse. Antes, vamos ver a pergunta da Mariana e mais algum comentário que vai aparecer. Mariana, por favor. Obrigada, Paulo. Na direção da proposta do Michael, eu gostaria só de entender que quando a gente fala, se a gente for redigir mais tempo de CAA, é sempre garantido que vai ter só um? Não, mais tempo de CAA é um filtro para dizer os 2 ou 3 do ano anterior que vão assumir. Tá bom. E aí o critério daí vem aqueles outros critérios que você tá para ser... Exatamente. Ainda assim não é único e depois desempata com todos os outros que vêm depois. Tá bom. Isso é interessante, o Michael colocou muito bem, que dá uma rotatividade muito grande, né? As pessoas passam e ficam praticamente a cada ano tem uma mudança. A menos que pessoas sejam reeleitas, né? Tá. Isso pode acontecer, pessoas serem reeleitas por, no máximo, uma reeleição. Tá? Vamos fazer então uma votação, colocando o critério mais tempo no IMEC, seguido de mais tempo como titular, e outro mais tempo de titular, seguido de mais tempo de IMEC. Isso para decidir a presidência da CAA. Exatamente, é o item 13 que a gente está discutindo, a presidência da CAA. Tá bom. Okay? Eu estou entendendo que todo o restante é unanimidade, que a definição da presidência é unanimidade, e tempo na CAA, unanimidade, e o último item, que é idade, também é unanimidade. Então, sobram os 2 itens intermediários. Aliás... Paulo, está um pouco confuso, desculpa. Não, 2 itens intermediários. É que sem estar escrito é difícil da gente organizar na cabeça. Tá bom, eu vou repetir o que é unanimidade. Tá bom. Tá? Me corrijam se alguém não concordar, me corrige. Se alguém não concordar é porque não é unanimidade, tá? Vocês têm dúvida. Incluir um texto que define a presidência da CAA. Tá. O primeiro item de critério para ser presidente é o mais tempo na CAA. Tá. Certo. Os próximos 2 itens vai ser colocados em votação, se é mais tempo no IMEC ou mais tempo como titular. Tá.
Esses 2 itens não são unanimidade, a gente coloca em votação. A ordem dele. O 4º item é mais tempo de Unicamp. Eu estou entendendo que isso também é unanimidade. E o 5º e último item é maior idade, mais idade. Tá, agora está claro, Paulo. Obrigada. Então a gente vai desempatar entre essas 2 palavras que estão ali no meio. E de antemão eu já agradeço as manifestações do Michael e do Aurélio para enriquecer essa. Ricardo, a gente consegue colocar as votações? O formulário está pronto, Paulo, só se abrir votação. Ok, então manda a brasa, põe no chat e vamos... Obrigada, Paulo. Imagina, eu que agradeço. Por aqui eu não consigo ver o resultado, né? Clicando no chat. Aliás, eu não voto. Só em caso de voto de Minerva. Mas eu não consigo ver o resultado. As pessoas estão votando ainda, temos 12 respostas por enquanto. Ô, Ricardo, só para alertar que eu acho que o professor Douglas precisou sair, né, às 14, então vai ter um a menos. Ah, então vai ter um a menos. Isso. Ok. Bom, em todo caso, temos 16 respostas. A proposta do professor Aurélio teve 8 votos, a proposta da mesa 7, e tem 2 abstenções. Fechando agora, a proposta do Aurélio tem 9 votos. Chat. Tem o voto do Laércio no chat. Desculpa, eu não vi, eu estou olhando para outra coisa. 9 passam para 10. Então, são 10 votos, então, para essa proposta colocada pelo Aurélio, e 7 com a proposta da mesa, com 2 abstenções. Ok, muito bom, gente. Acho que fica uma coisa muito, muito boa. E então, aprovado o item 13, essa alteração, e a presidência fica definida. Isso facilita bastante, não só para essa gestão, mas para os futuros diretores. Isso facilita bastante a nossa interlocução com os presidentes. Vamos, então, passar para o item 10, que é exatamente a eleição para 3 membros da CA. Pois não? Pode fazer a 11 primeiro? Oi, Ricardo? Talvez fazer a 11 primeiro? Eu ia pedir para deixar a eleição da CA por último, que eu estou dependendo de um relatório que eu pedi para a Zenildo, eu acabei de pedir para a Zenildo, eu esqueci de pedir, que é daquele do desempate. Ok, então vou pedir autorização para outra inversão de pauta, para uma segunda inversão de pauta, para a congregação. Podemos inverter, então, votar o 11 antes do 10? Alguém tem alguma coisa contra? Se manifesta pelo chat ou pede a palavra? Não tendo, então vamos lá fazer, vamos para o item 11 e deixamos a eleição como o último item de pauta. O item 11 se refere à alteração do regimento do Conselho Interdepartamental, o CI. É uma demanda levantada pelos alunos e com a qual a gente concorda, que está relacionada com o seguinte: o Conselho Interdepartamental é um conselho relativamente pequeno, onde as conversas são todas... a gente raramente chega a votações. Aliás, nos últimos 2 anos, a gente nunca fez votação. A gente sempre constrói um consenso na base do diálogo e argumentos. Então, é uma questão, é um colegiado bastante interessante e bom que seja dessa maneira, né? Sempre chegando a conclusões por unanimidade, ou quase sempre, né? Pois bem, o aluno representante no CI não necessariamente é o aluno representante na congregação.
E a gente acha que isso é importante. O aluno que participou das discussões no CI, ele vai e colabora com as discussões na congregação também, né? E isso é uma demanda, inclusive, do Jean, que o Jean concorda. Aliás, por coincidência, a gente está vivendo nesse ano uma coincidência que o representante no CI e na congregação é o Jean, e ele vê vantagens nisso também. E eu levei alguns meses até pautar isso na congregação, mas finalmente colocamos, Jean, e eu tenho que te agradecer. Não é talvez a única reforma que tem que ser feita, reforma regimental que a gente tem que fazer no IMEC todo, de departamentos, etc. Aliás, hoje já passou 2 reformas regimentais do Departamento de Estatística e do Departamento de Matemática Aplicada. Não são os únicos. Talvez no futuro a gente faça um grupo de trabalho para avaliar todas as reformas. Tem muita coisa que não existe mais, órgãos que não existem, ou oposições, ou ambiguidades que têm que ser revistas. Então, isso aqui é uma coisa pontual que vai beneficiar a eleição que vai acontecer nas próximas semanas para a escolha dos representantes dos alunos na congregação. O que está sendo proposto no item 11 é justamente que o representante no Conselho Interdepartamental seja o mesmo representante que está na congregação. Tá? A mesma pessoa que vai participar das discussões e que vai participar do amadurecimento das ideias, então esteja nos 2 colegiados. Então, a proposta é que o representante, repetindo, é um subconjunto dos 4 alunos presentes na congregação. A proposta diz o seguinte, em anos alternados, em um ano vai alguém o representante da pós-graduação, que tenha sido mais votado, dos 2 titulares, o que tenha sido mais votado. No ano seguinte, quer dizer, em anos ímpares, em anos pares da graduação, em anos ímpares vai um representante da graduação que tenha sido o mais votado. Um sendo o suplente do outro, sempre. O mais votado da pós-graduação é o suplente do mais votado da graduação e vice-versa. O mais votado da graduação é o suplente do mais votado da pós-graduação. E eles se alternam, então, no Conselho Interdepartamental. Esse é o conteúdo da proposta que a gente está fazendo para essa alteração do regimento. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Jean, talvez queira comentar alguma coisa? Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Por favor, com a palavra. Bom, eu agradeço, né, por terem colocado a sugestão para a votação na congregação. Eu acho que é uma alteração importante, justamente para a gente poder fazer esse acompanhamento, né? Eu lembro que houve uma vez ainda quando eu estava, se não me engano, acho que ainda estava representante discente pela graduação na congregação. Só que como eu não fazia parte do CI, geralmente eu tinha que, às vezes, me reunir antes com um representante discente do CI para ele me passar as discussões de lá, que iam aparecer na congregação do mês seguinte. Então, eu acho que acertando isso, né, deixando tanto o titular como o suplente, né, os representantes titulares e suplentes no CI, como os representantes da congregação, evita essa descontinuidade das discussões que aparecem no CI, né, entre o CI e a congregação. Então, acho que é algo muito favorável e, por exemplo, esse ano, eu e a Isabel, a gente tem conseguido fazer um revezamento muito bacana, né? Quando, se por algum motivo eu não consigo, ela não consigo comparecer, ela comparece, a gente vai trocando essas informações. E aí isso fica mais fácil, né? Quando a representação discente dos 2 órgãos é a mesma, né? Então, não teria, por exemplo, não teria que me revezar com mais uma terceira pessoa para repassar esses assuntos. Então, acho que é uma mudança bem favorável, não só para os alunos, mas como também para todo mundo que está envolvido na discussão. Ok, obrigado, Jean. Mais alguém tem algum comentário, alguma colocação? Manifesta pelo chat ou pede a palavra.
Muito bem. Pessoal, então vamos colocar em votação essa alteração do regimento. Por favor, no chat vocês encontram o link para essa votação. O Laércio diz que não achou o formulário. Acho que poderia tentar de novo clicando no link que o Ricardo achou. Ótimo. Tempo para votar? Muito bem. Ricardo, temos... 17 votantes, falta voto ainda, mas tem 15 favoráveis e 2 abstenções. Bom, aprovado, então, a alteração do regimento, então, ótimo. Eu ia fazer uma pergunta. Paulo, deixa eu só... acho que foi a Tatiana. A Tatiana tinha perguntado qual foi o resultado da votação anterior. Votação anterior, a gente teve 18 votos, foram 9 votos na proposta do Aurélio, do primeiro critério de desempate, né, depois de tempo de CA ter tempo no IMEC. Então, foram 9 votos nessa proposta, 7 votos na outra proposta, de tempo de titular, primeiro do que tempo no IMEC, e 2 abstenções. Só que eu queria lembrar também que assim, eu estou controlando os formulários de votação e tal, e aí, quando eu falo resultado, vocês estão tendo que acreditar em mim, né? Eu não faço questão que ninguém tenha que acreditar em mim para resultado de votação. Os formulários estão salvos, né, com os dados de acesso de todo mundo. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida e tal, pode conferir, tanto posso projetar aqui o resultado, ou a gente pode incluir depois, se tiver alguma dúvida, os registros de votação, tá? Então, assim, só para não tornar nossas votações de item tão complexas quanto a votação americana para presidente, eu não estou compartilhando e descompartilhando coisas toda hora, mas não precisa dar voto de confiança em mim, não. Pode pedir no chat, eu quero ver, eu não estou acreditando em você, não. Projeto sem problema, não vou me ofender, não vou chamar para tomar café na diretoria mais, mas tudo bem, segue a vida. Ricardo, obrigado, viu? Essa transparência é muito importante e obrigado. Eu só vou lembrar que foram 9 votos a 7, mais o do Laércio que votou pelo chat. Então são 10 a 7, ok? Mas o Laércio votou por uma Mariana tem uma pergunta, eu vou passar a palavra para ela agora. Mariana, eu estou passando a palavra para você agora, por favor. Obrigada, Paulo. Está cortando um pouco para mim aqui, hoje está difícil. Deixa eu só falar, o Laércio voltou como se fosse uma terceira opção, pelo que... Laércio, não sei o que. Laércio, ele votou titular, que daí ele votou titular com mais tempo de MEC, não pessoa com mais tempo de MEC. Que na CA sempre é titular, então... então já é coisa, tá. Posso voltar no 11? Que é o que está em votação? O 11 já acabamos de fazer a votação, Mariana. Tá, eu só tenho uma dúvida sobre o texto. No texto, no parágrafo 3, está falando que o mandato dos membros do Conselho Interdepartamental, chefe dos departamentos, é de 2 anos, ou enquanto durar sua investidura, vedada a reeleição. Minha pergunta é, eu sei que é tarde, mas antes tarde do que nunca, se por acaso o chefe é reeleito, ele não pode participar do CI? Essa sensação que dá no que eu estou lendo ali. Não, talvez essa seja uma das ambiguidades que tenha que ser feitas dentro de um grupo de trabalho mais amplo do que essa. A gente está falando especificamente dos alunos, o item 11 é especificamente dos alunos, essa ambiguidade a gente tira depois, claramente não é assim. O tempo de investidura, o tempo de mandato, se ele é reeleito, claro que ele vai fazer parte do CI. Aliás, o Conselho Interdepartamental é isso, os chefes de departamento e a diretoria, né? É que está estranho o jeito que está escrito. Ok, mas... ok, então continuando, item 11, com essa inversão de pauta sendo aprovado,
Vamos passar, então, para o último item de pauta, que é o item 10, que é a eleição para 3 membros da CAA. Muito bem. Deixa eu lembrar aqui, a gente pensou na seguinte regra que na verdade vem sendo usada há algum tempo. O ano passado teve uma certa ambiguidade. Qualquer ambiguidade, o colegiado é soberano para a qualquer momento alterar as regras. Está sendo perguntado o resultado do item 11, foi 16 votos a favor e 2 abstenções, é isso, Ricardo? Não, esse do 11, não, do último, o 11, alteração do regimento. Desculpa. Preciso... Acho que foi 16, ninguém contra e 2 abstenções. Fechamos com 17 favoráveis e 2 abstenções. Ok, Kelly. Então, voltando, nós pensamos na seguinte regra que já vinha sendo usada, a menos do ano passado, que foi uma coisa meio pontual, uma coisa localizada, mas a gente conseguiu aqui o que se faz de praxe no IMEC. Quando tem eleição para 3 membros, que é o caso dessa vez, são 3 membros que estão saindo, é a Sueli Costa, eleita na gestão passada, então é a única que não pode ser reeleita. Então está saindo Sueli Costa, está saindo o Lucas e o Adriane, se eu não estou enganado. Então são 3 saindo 3. A gente propõe o seguinte, o que vinha sendo feito na congregação: cada membro vota em até 2 candidatos. A gente faz um segundo escrutínio, ou segundo turno, se preferirem. Então, vão para o segundo escrutínio os 6 candidatos mais votados no primeiro escrutínio. Ok? Desses 6 candidatos, então, as pessoas novamente votam em 2 nomes, então os 3 mais votados é que são escolhidos para serem os novos membros da CAA. Muito bem. A gente precisa de critérios para desempate, né? E foi isso que o ano passado deu uma certa confusão, e a gente estabelece aqui. Eu vou sugerir que o critério de desempate seja exatamente o mesmo, por coerência da congregação, seja exatamente o mesmo critério para a escolha da presidência, a menos do mais tempo na CAA. Portanto, então o critério de desempate ficaria maior tempo no IMEC, maior tempo como professor titular, maior tempo na Unicamp e maior idade. Tá? Não é isso que eu tinha pensado antes, mas eu tô sugerindo isso por coerência da congregação. O que eu tinha notado seria mais tempo como professor titular. Em segundo lugar, mais tempo no IMEC, tá? Como critério de desempate. Ok? Alguém tem alguma observação a fazer? Eu acho que para manter a coerência do que a congregação disse a respeito da presidência, o critério de desempate deveria ser o mesmo, certo? Sim. Ok. Então tá. Então o critério de desempate é o mesmo do que nós votamos no item 13, na definição da presidência da comissão. Muito bem. A menos do mais tempo na CAA. Sim, sim. Muito bom. Paulo, desculpa de novo, eu estou muito confuso. Aí foi votado, vamos pensar na presidência. Tempo de CAA, tempo de IMEC, tempo de titular, tempo Unicamp e mais idade, certo? Desculpa, tempo de CAA, tempo de IMEC. Isso, tempo de titular, tempo de Unicamp e mais idade. Perfeito. Então, agora a gente está votando os membros, tirando o primeiro item, que não é mais presidência agora, nós estamos votando, essa ordem. Exatamente. O desempate vai ser de acordo com essa ordem.
Exatamente, Tá exatamente. bom, obrigada, agora está claro. Essa é uma das razões pela qual eu pedi a inversão de pauta, para a gente usar o mesmo critério, o mesmo critério da presidência como critério de desempate, tá? E mantendo a coerência, então, a gente faz essa inversão em relação ao que tinha sido que a mesa tinha proposto. Paulo. Muito bem. Paulo. Oi, alguém tem a pergunta? Luciana? Isso, só uma coisa, a gente vai usar, então, primeiro o maior tempo no IMEC e depois o maior tempo no cargo de titular. E depois a questão da idade, né? Só para Não, maior tempo na Unicamp. Ah, tá, maior tempo na Unicamp e depois, ok. Tá. Depois da maioridade. Aí, só para eu avisar que foi uma falha minha, eu esqueci de pedir o relatório para a Zenilda, mas ela tá de prontidão lá, e se houver um empate, eu pergunto para ela rapidinho, ela consulta no sistema e informa para a gente. Ok, ótimo. Muito bem. Deixa eu fazer uma observação que todos os professores, em princípio, todos os professores titulares do IMEC são candidatos. Foi feita uma consulta a esses professores para saber se tem algum conflito de interesse ou se tem alguma razão em particular para alguma razão que seja justificada, que se justifique para ele não ser candidato a fazer parte da CAA. Quer dizer, a gente interpreta como sendo parte da CAA é parte do trabalho, é parte das atribuições de um professor titular. Então, teria que justificar caso não quisesse se candidatar ou não quer participar. Pois bem, eu vou falar a lista das pessoas que pediram e as justificativas. Bom, eu vou repetir. Sueli Costa está saindo porque ela ficou 2 mandatos consecutivos e isso é regimental. Então, ela não pode mais participar. Outros que pediram em ordem alfabética que pediram para não serem eleitos. Alberto Sá, porque ele está como coordenador na CAPES, de uma das áreas da CAPES. O Edmundo Capelas alega motivo particular. A Cat Rezende, ela não pediu, mas ela já é membro, ela é um dos 2 membros que permanecem na CAA. Então, o nome dela não aparece na cédula, ela já faz parte. Marcelo Montenegro alega motivos particulares. Nancy Garcia, por motivos óbvios. É a pró-reitora, eu acho que é natural de poupar esse trabalho. Paulo Rufino, também por estar na diretoria, tem um conflito de interesse, também está na CAA. Ronaldo Dias, porque também é membro da CAA, foi eleito ano passado e o mandato dele acaba no ano que vem. Sandra Santos também pediu para não fazer parte, porque ela faz parte do comitê da CAPES, também fica muito sobrecarregada e, de fato, pode ter conflito de interesse. E Yuri Boshkov alega motivos particulares. Tá? Então, nós temos uma lista ainda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titulares que são elegíveis e que são os que vão aparecer na cédula. Paulo. Okay? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Pois não, Laércio. Não, então, parece que ficou entendido no CI que a gente, na eleição, a gente escolheria apenas um candidato e não 2. Isso foi a minha percepção, não sei, pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu acabei de conversar com o professor Aurélio, é a mesma posição minha. Laércio, eu tenho aqui como recomendação é que, como nós vamos eleger 3 membros, tenho a recomendação de, então, votarmos em 2 para a gente chegar numa distribuição mais equânime em se tratando de 2. Quando tem 2 candidatos, aí sim a gente votaria em um nome. Não, eu estou dizendo o seguinte, é que você deu uma informação no CI e agora é uma outra informação. Eu não sei se isso é uma regra, se isso está dentro de
Não, não é regra. Eu não me lembro de ter dito isso, de ter dito que seriam 2. Até porque eu fui me inteirar de como que se fazia a praxe disso. Eu me inteirei foi entre ontem e hoje. Mas eu não vejo nenhum problema em votação em 2 candidatos para tirarem 6. Depois de 6 candidatos, 2 nomes para tirarmos 3. Eu acho que isso facilita, acho que isso dilui mais senão as coisas podem ficar ultra concentradas as votações ficam ultra concentradas para tirar 3 nomes, né? Eu acho que fica pouco representativo. O número de votos fica pouco representativo. Eu não me lembro de ter dito isso, Laércio. Você pode ter razão, mas eu não me lembro. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu lembro que o colegiado é soberano nisso, tá? Então, o que a mesa está propondo, alguém pode propor alguma coisa completamente diferente, a gente põe em votação como ser a votação, tá? Ou não, ou o colegiado decide por 3 nomes por unanimidade e isso são os escolhidos. A congregação é absolutamente soberana. Algum comentário? A Luciana está me corrigindo, dizendo que são 12 candidatos. É verdade, são 12 candidatos porque eu não incluí o Lucas Catão e o Roberto Andreani, que eles podem ser reeleitos. Termina o mandato deles agora, mas eles podem ter um segundo mandato. Então, são 12. Muito bem. Pessoal, Laércio, feita essa colocação, você gostaria de propor que reduzisse para 1 candidato e a gente põe em votação na congregação? Paulo, eu simplesmente entendi uma outra coisa agora. Eu não faço questão que isso seja mudado. Acho que os seus argumentos são bons no que se refere à escolha, então, de 3, né? Uhum. Nós somos 12, votando em 2, eu acho que no segundo escrutínio a gente vai ter uma melhor precisão, eu acho. Eu acho que dá mais representatividade. E lembro que para o segundo escrutínio são 2 nomes também. Bom, então tá. Então não tendo necessidade de votar isso, não sendo colocado, não sendo levado adiante como proposta para votação, então vamos usar esses critérios. Cada membro vota em até 2 candidatos e selecionamos os 6 candidatos mais votados no primeiro escrutínio e o critério de desempate a gente já falou, já repetiu. Se alguém tiver alguma dúvida, fala agora pelo chat, ou pede a palavra, ou vamos para votação. Ô, Paulo, rapidão. Já que você deu espaço, eu acho que não vou ficar, não sei se é de bom tom até eu ficar falando isso, mas que a gente conversa, mas eu acho que é público, tem uma ata e tal. O que você falou, e você já falou na outra eleição da CAA, que eu me lembro, não é regra, mas seria legal, não sei se é essa palavra legal, mas seria interessante para o departamento e para o Instituto, que os departamentos, os 3, tivessem representatividade quando possível. Isso eu lembro de você falando. E eu acho, eu tomo a liberdade de falar isso aqui, foi falado no CI, mas porque você já falou numa outra eleição da CAA. Então, eu só estou reforçando que isso ficou muito claro para mim, no último conselho. Tá? Só para ficar claro. Ok. Mariana, obrigado. Sim, eu falei, de fato, e eu continuo acreditando nisso, e eu acho que a gente vem pensando nisso, as reuniões do CI, ou em conversas aqui na diretoria, ou mesmo com você, ou com outras pessoas, como fazer
para como fazer de tal maneira que na CAA, de fato, contemplem sempre pelo menos um membro de cada departamento. E nesse caso, a estatística é sempre, por ser o departamento menor, muito menor, quase metade da matemática, por exemplo, é sempre o mais vulnerável. Como garantir isso, mas de uma maneira que seja... Eu não gosto do termo democrático, porque a gente tem... Eu gosto do termo que seja meritocrático, que seja representativo. Bom, dá para entender o que eu quero dizer, né? Agora, como fazer isso? Isso é uma fórmula bastante difícil. Vamos continuar amadurecendo. Por enquanto, isso não vai aparecer esse ano. Vai aparecer no ano que vem. Será que em mais um ano a gente consegue fazer a gente consegue pensar numa fórmula até agora a gente vem contando com o consenso da congregação o tempo todo, né? Todas as questões a congregação vem correspondendo com bom senso. E a gente, mas seria um minutinho, Lércio, mas seria muito interessante que isso fosse regimental, né? Vamos nos próximos, antes do final do ano que vem, quando o Ronaldo termina o mandato do Ronaldo, ver se a gente consegue estabelecer isso e regulamentar isso. Ok? Obrigado pela sua fala. Laércio, pois não? Não, Paulo, atualmente você diz que permanece quem na CA? Permanece o Ronaldo Dias e que é estatística, né? Ronaldo da estatística, Ronaldo Dias da estatística e a Cat da matemática. Da matemática. Não tem ninguém da aplicada, é isso? Não, dos que exatamente. A gente tem que contar com o bom senso da congregação de ter alguém da aplicada. Bom, dificilmente vão vir três de um único departamento, ou só da estatística ou só da matemática, né? Então a gente espera com esse bom senso. Enquanto a gente não regulamenta isso, né? A gente espera. Talvez fosse botar, já que são três, você bota três, né? Em três, um de cada departamento. Não hoje. A gente pode fazer isso uma próxima vez, para o próximo ano, fazer para uma proposta desse tipo. 3 votações para a escolha de um de cada departamento e depois 2 vagas livres. Então a pessoa vota, as pessoas votam 4 vezes, um para cada departamento e um para vaga e uma votação para 2 vagas livres. Essa pode ser uma saída. Tem gente favorável, tem gente contrária, mas isso a gente amadurece ao longo dos próximos meses. Antes da congregação de novembro do ano que vem, a gente fecha isso, Laércio. Ok. Beleza? Obrigado, Mariana, você levantar esse assunto. De fato é importante isso. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Ô, Paulo, é importante deixar claro que assim, estão sendo escolhidos 3 membros, mas no formulário que os membros da congregação votarão, eles devem escolher no máximo 2 nomes. Se votar em mais que 2, o voto será anulado, assim como aconteceria na votação em papelzinho. Então, essa votação em papelzinho, vocês têm que votar em 2, você escreveu em 3, a mesa não tem como escolher qual dos 2, dentre 3, você votou. Então, é para checar 2 caixinhas só lá, tá bom? Se votos com 3 opções, ou mais que 2 opções, serão anulados, não entrarão na contagem. Ok, obrigado, Ricardo. Alguma dúvida, pessoal? Podemos... Vamos para a votação, então? Nenhuma manifestação, então vamos lá. O Ricardo já colocou, por favor.
Eu não vou projetar a votação enquanto os votos estão sendo recebidos, né? Fiz isso aqui, ficou um segundo na tela, espero que não tenha influenciado ninguém. Desculpa, tem pernilongo aqui. Belo tiro. Errei ainda. Temos 17 respostas até agora. É o total, né? Mais alguém, pessoal? Estávamos com quórum de 19. A Tatiana. Tatiana não votou. Pronto, Tatiana. Bom, se alguém não tiver votado, por favor, avise aí. Tá? Abre o microfone e peça mais tempo, algo assim. Tatiana já votou. Bom, estou supondo que todo mundo votou, então vou compartilhar a tela com o resultado da votação, tá? 19 respostas. Eu vou só passar uma a uma. Os votos não são identificados, né? Mas a gente tem. Isso aqui é uma coisa que não é a célula, a mesa veria cada célula, né? Só conferindo se tem. Todas têm 2 votos. Então vou passar rapidinho. 2 votos. 2 votos. Branco. 2 votos. Branco. 2 votos. 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 Um em branco. 2 votos. 2 votos. 2 votos. 2 votos. 2 votos. E 2 votos. Então, nenhum voto é anulado, todos estão aqui. E vamos aos mais votados. Com 7 votos, professor Rota. Alguém toma nota, Luciano ou Paulo? Sim. Com 6 votos, professor Lucas Catão e professor Carlile. Então já temos esses 3 aí que passarão para o próximo escrutínio. E agora a gente tem algumas pessoas empatadas com 3 votos aqui. Professor Rian, com 3 votos. Professor Plamen, com 3 votos. Professor Andreani, com 3 votos. E voto em branco, então não temos. O empate é com voto em branco. Então, os 6 mais votados, então, são, pela ordem de votos, professor Rota, Lucas, professor Carlile, professor Rian, professor Plamen e professor Andreani. E não, eu falei 6 pessoas, né? Sim, perfeito. Então, esses são os 6 não votados, a gente não precisa desempatar neste momento da eleição. Então, bom, e aí a gente agora faz uma nova eleição somente com esses 6 nomes, né? Isso. Muito bem. Segundo escrutínio, com só esses 6 nomes. 30 segundos aí, gente, por favor. Eu queria deixar registrado que ainda bem que tem o Ricardo para manusear tudo isso, viu, gente? Fazer formulário na hora da reunião, projetar. Eu concordo com a Luciana. A gente tem muito que agradecer a ele.
fosse eu, estava complicado o negócio. O Jean está perguntando se agora é um voto só. Não, agora também são 2 votos, para que as pessoas, para que tenham um espalhamento melhor e dê mais legitimidade. Não é o mesmo formulário. O Ricardo está refazendo o formulário, onde vão aparecer só os 6 nomes. De 6 nomes, votamos em... Vocês votam em 2. Eu que agradeço. Confirmando os 6 nomes que vão para esse segundo escrutínio: professor Carlile, professor Riuan, professor Lucas Catão, professor Luiz Rota, professor Plamen e professor Andreani. Perfeito. Perfeito. Então, segunda rodada. Aqui está o link. Bom, Paulo, desculpa, eu mandei o link antes de você oficialmente pôr em votação. Não, a gente estava só esperando, obrigado. A gente reduziu de 12 para 6 nomes, isso que já é uma... E agora vamos reduzir pela metade de novo. Então, acho que não preciso dizer, estamos em processo de votação. Os que estão aí distraídos, por favor, entrem no chat, tem o link e votar em 2 nomes. Já temos os mesmos 19 votos que tínhamos antes. Vou compartilhar. Eu vou conferir de novo. Tá tudo ok? Então, bom, eu vou passar o primeiro, não sei se chegou no compartilhamento. O primeiro era um votinho branco. Segundo, 2 votos. Terceiro, 2 votos. Quarto, 2 votos. Ah, meu Deus. Quinto, 2 votos. 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 Muito bem, todos corretos. Aqui está o resumo e o resultado da eleição. Receberam 9 votos o professor Lucas Catão e o professor Luiz Rota. Recebeu 7 votos o professor Carlile. Esses foram os 3 mais votados. Não precisou usar critério de desempate. Não tem critério de desempate, como ficou naturalmente um para cada departamento, o que é fantástico, do jeito que a gente conta com o bom senso da congregação. Vontade divina. Bom, eu agradeço de qualquer maneira a todos os outros candidatos, os outros titulares que se prontificaram também que estão aí prontos para fazer parte, e eu acho que é uma maturidade institucional isso, a gente pegar e escolher, e bom, na verdade é um alívio para quem não foi escolhido, né? Que é um trabalho a menos, mas a gente continua contando com vocês para com os titulares que não estão aqui, eleitos para outras atividades, né? Muito bem, então, pessoal, vencemos a pauta da congregação com essa eleição. O mandato vai de dezembro desse ano até novembro de 2022.
Antes da gente terminar a nossa reunião, eu só gostaria de fazer um convite para todos. Em relação ao planejamento estratégico, nós temos, então, 12 pré-projetos dos objetivos do IMEC, que a gente gostaria que o que foi chamado de líderes lá em fevereiro, que são pessoas que são coordenadores desses pré-projetos, né? Alguns são servidores docentes, outros servidores administrativos, mas que estão coordenando esses 12 projetos, que está na página, inclusive, vocês já devem ter visto, um resumo do que se trata. E a gente está convidando eles para, na próxima quinta-feira, eles estarem fazendo uma apresentação, ou quinta ou sexta-feira. A gente vai definir o melhor horário de tal maneira que prejudique, que mais pessoas possam estar participando. Se eventualmente o líder, vou usar essa palavra que foi usada lá, se o líder não puder, a gente pede para então um vice-líder, para um representante lá, e em 5 ou 10 minutos apresentar do que se trata esse pré-projeto, quais são as intenções, se é viável com recursos, sem recursos, enfim, fazer um bate-bola e as pessoas fazerem perguntas. O IMEC todo vai ser convidado para participar da apresentação desses 12 subprojetos. Então, em breve, a gente entra em contato com vocês, mas vamos ver se na semana que vem, entre quinta e sexta-feira, se alguém que tiver alguma preferência de horário já quiser se manifestar e acha que não quer perder de maneira nenhuma, manda um e-mail para a gente, que é um voto a favor de uma data ou de um horário, e a gente tenta adaptar. Claro, não vai dá para ir todo mundo, mas a gente tenta maximizar o número de pessoas. É só um primeiro bate-bola, um primeiro bate-papo a respeito desses pré-projetos, tá ok? Então, fiquem atentos em relação a isso. Então, terminando a reunião, agradeço vocês mais uma vez, foi uma pauta longa, há muito tempo que a gente não tinha uma pauta tão longa, e a gente conseguiu fazer num tempo bastante razoável, em 1h20, temas que são relativamente complicados, e graças a bom senso e de todos. Então, agradeço mais uma vez, e boa tarde para todos, então. Estamos em contato, qualquer coisa, escreva para a gente. Um abraço, pessoal.